Pronto, agora sim, está gravando. Gente, seguinte, então, como eu havia comentado com vocês no primeiro tempo, nós hoje começamos uma nova unidade do conhecimento, um novo capítulo do nosso livro didático, nosso livro texto, que, para quem não está lembrado, é esse livrinho aqui, um livrinho que eu gosto muito, certo? Esse é o capítulo 3, apesar de nós estarmos na quarta unidade de conhecimento, esse é o capítulo 3 do nosso livro, certo? Nessa unidade de conhecimento, eu vou aqui apresentar para vocês, né? Nós teremos como objetivo de aprendizagem o seguinte, né? O primeiro objetivo de aprendizagem é definir, descrever e modelar a relação de recorrência. Então, naquele vídeo de pré-aula, vocês já tiveram uma ideia mais ou menos vocês foram apresentados ao que vem a ser uma relação de recorrência, certo? Nos outros livros de matemática discreta que eu disponho, eu procurei como é que os outros autores tratam a relação de recorrência. Só que nesses outros livros, os autores já vão direto para que a gente vai ver na semana que vem, que são as soluções em forma fechada, certo? Eles não apresentam a relação de recorrência como o autor desse livro apresenta para nós. Então, mais um ponto positivo para mim gostar demais desse livrinho aqui de Fundamentos da Matemática Discreta, certo? Porque se você compreender bem como é que você descreve, como é que você modela uma relação de recorrência, quando nós chegarmos no próximo ponto, que é o seguinte, definir e expressar soluções de forma fechada, vai ficar muito tranquilo, certo? Então, compreender bem o que são as relações de recorrência é ponto básico para que você possa desenvolver bem o conhecimento nesse capítulo, certo? Bem, o terceiro ponto, verificar as soluções de forma fechada usando indução. Esse terceiro ponto é o que a gente vai ver daqui a 2 semanas, que eu vou apresentar para vocês a chamada indução matemática. Então, indução matemática é um tipo de prova, né? Vocês já viram como provar utilizando prova direta, prova por contrapositiva, prova por redução absurdo, e agora vocês vão ser apresentados a uma outra categoria de prova, que é a chamada prova por indução. Existe a prova por indução fraca, que é a primeira que a gente vai conhecer, e depois a prova por indução forte, né? Essa prova por indução forte, ela também é conhecida, né, como prova por indução estrutural, mas isso é assunto para a gente ver daqui a 2 semanas, certo? Depois a gente vai descrever e aplicar definições recursivas, um ponto extremamente importante, que é justamente você ser capaz, né, de construir suas próprias definições de forma recursiva. Esse tópico, compreender e aplicar definições recursivas, é muito tranquilo, porque é basicamente você entender como é que você pode criar relações de recorrência que podem ser encaradas como sendo definições de objetos matemáticos, certo? Então, você vai trabalhar criando definições de objetos matemáticos de forma recursiva, tá bom? E, por fim, a gente vai compreender e aplicar demonstrações por indução fraca e forte, certo? Eu diria que o ponto alto dessa unidade de conhecimento, o principal ponto, é justamente você compreender a utilização do princípio da indução, ou melhor, da demonstração através da indução matemática, certo? Porque uma vez que você compreende isso aí, muitas outras portas vão se abrir para você, beleza? Bom, gente, então, eu queria só parar aqui essa apresentação, para a gente poder passar para o nosso próximo ponto de hoje, que é os exercíciozinhos que eu selecionei, certo? Esses exercícios que eu selecionei, eles estão na lista de exercício 3.1, que é no livro lá de vocês, tá certo? Nesse livro que eu acabei de mostrar, a lista 3.1. Eu vou só aumentar aqui um pouco a tela, para a gente poder, vocês enxergarem bem direitinho as paradas aqui, certo? Bom, vamos lá apresentar novamente. Meus amigos, nós vamos começar
com o exercício número 10, certo? Que diz o seguinte: círculos podem ser arrumados na forma de um triângulo equilátero, né? Seja Tn o número de círculos necessários para formar um triângulo com N círculos em cada aresta. A partir da figura 3.3, nós vamos já ver essa figura, ou de experimento de moedas. É fácil ver que T2 é igual a 3 e T3 é igual a 6. Escreva uma relação de recorrência para Tn. Bom, então, o que é que nós vamos fazer aqui? Deixa eu só baixar aqui, pronto. A figura 3.3 que ele cita, né, que o autor cita para nós, é essa figurinha que está lá no livro, certo? E ele diz o seguinte, deixa eu só voltar aqui. Opa. T2 igual a 3 e T3 igual a 6. O que é que ele está querendo dizer? Vamos lá, vamos prestar atenção aqui na parada. Se eu tiver... Opa, aí... Ó, vejam bem, eu posso construir um triângulo utilizando círculos, né? Vamos supor que essas moedinhas são círculos. Então, se eu quiser um triângulo com lado 2, né? Com T2, que foi o que ele falou lá, certo? Eu vou precisar de 3 moedinhas, correto? Isso daqui é essencial para vocês compreenderem como é que a gente vai solucionar esse problema. Qual é a solução do problema? É apresentar uma solução na forma de uma relação de recorrência. Se eu quiser construir um triângulo que ele tenha 3 moedinhas por lado, eu vou precisar de 6 círculos, ou 6 moedas. Então, nesse caso aqui, ó, seria T3 igual a 6, correto? Bom, então qual é o nosso foco aqui? Nós precisamos criar uma relação de recorrência, né? Semelhante àquela que foi criado no exemplo do vídeo de pré-aula, que era usando esse hexágono. Então, vocês lembram que no vídeo de pré-aula foi comentado que nós iríamos assumir um hexágono trivial que é formado por apenas um círculo, né? Que seria esse daqui. Então, nesse caso, nós teríamos o quê? Nós também vamos ter um triângulo trivial formado por apenas um círculo, que seria o nosso caso base. Ou seja, eu tenho aqui o Tn, né? E aqui a gente vai criar a nossa relação de recorrência. Então, quem seria o nosso caso base? Nosso caso base seria quando n for igual a 1, correto? Então, nós teríamos o quê? 1 se n for igual a 1. Que seria o que a gente está chamando de triângulo trivial. Seria aquele caso em que eu tenho apenas uma moedinha. Lá no vídeo de pré-aula, eu mencionei o hexágono trivial, que seria aquele que tem apenas um círculo, né? Entendido? Que é o caso base da resolução do problema do hexágono. Beleza? Bem, a partir daí, né? Então, aqui eu tenho o meu caso base, certo? Agora a gente vai pensar no nosso caso recursivo. Para a gente pensar nesse caso recursivo, seria interessante a gente dar uma olhada nesse desenvolvimento aqui, certo? Então, deixa eu só apagar isso aqui e vamos pensar um pouquinho. Olha, quando a gente colocou dois lados, né? Então, nós crescemos o quê? 3 moedinhas. 3 moedinhas por 3 círculos por lado, né? 6. Então, isso daí já dá uma ideia, né? De como é que a gente poderia fazer o caso N, né? Então, no caso N, a gente vai precisar de quantos círculos, certo? Entendido? Então, nesse caso aqui, o que é que a gente observa? Que esse valor, né? Esse valor 3 e 6, né? Ele é um valor, né? Que a gente vai utilizar para colocar aqui os círculos, certo? Só que como a gente está utilizando uma relação de recorrência, eu tenho que assumir o caso anterior. Então, no meu caso anterior, nós vamos ter o quê? Tn menos 1, correto? Bom, vamos lá, vamos pensar aqui um pouquinho. Nesse caso, quem era o caso o n menos 1 do caso 3? Seria o caso 2, correto? Entendido? Então, nós teríamos aqui Tn, né, igual a Tn menos 1, certo? Então, observe o seguinte. Quando eu tinha n igual a 3, né, eu teria que assumir o T2
e alguma outra coisa. O que seria esse alguma outra coisa? Observem bem. No T2, né, qual era o meu valor aqui? Qual é o valor de T2? Era 3, correto? Então, vejam que o valor de T2 seria 3, só que o T3 é igual a 6. Então, o que é que você pode pensar? A gente pode, vamos aqui, fazer uma conjectura. Ora, será que o próximo componente da minha relação de recorrência não seria o próprio valor de N, né? Ou seja, será que não seria isso daqui? Né? O meu caso recursivo, que se N for maior do que 1. Bom, a gente pode fazer alguns testes, né? Por exemplo, se a gente fosse testar para T2, certo? T2, nós teríamos T N menos 1 mais N. Quem é o N menos 1 seria o T1, certo? Mais o 2. O T1, nesse caso, como vocês podem observar, é o meu caso base. Então, nesse caso aqui, T1 vai ser igual a 1. 1 mais 1, 1 mais 2, desculpa, dá igual a 3, certo? Olha aí, bateu, certo? Bateu com o resultado que a gente obteve aqui, ok? Bom, será que a gente... Vamos testar aqui com o T4. Vejam bem, o que é que nós queremos fazer agora? Nós queremos construir um triângulo que nós tenhamos 4 círculos de cada lado. Seria isso daqui. Ok? 1, 2. Beleza? 4 círculos aqui, 4 aqui e 4 aqui. Certo? Aqui nós temos 4, 7, 10 círculos. Correto? Então, o que é que nós esperamos obter aqui? T4 igual a 10. Vejam que, nesse caso, eu estou fazendo a construção, estou desenhando, mas para que a gente possa compreender o problema. Mas o foco de vocês não é ficar desenhando, modelar a relação de recorrência. Bom, nós estamos propondo que a nossa relação de recorrência tem esse valor aqui, certo? Então, nesse caso aqui, vamos testar. T4 vai ser igual a T3. Quem é o T3? T3 é 6, correto? Mais N, que N é igual a 4. Ok? Espera aí que aqui está ruim. T3. Quem é o T3? Não é 6. 6 mais 4 dá igual a 10. Ok? Gente, nós estamos vendo que está funcionando perfeitamente, certo? Mas será que é assim que a gente vai provar que essa relação de recorrência está correta? Ou seja, que ela vai funcionar para todos os N? Bom, isso daí a gente só vai aprender mesmo quando nós estudarmos indução, certo? Então, por enquanto, nós temos uma intuição de que essa relação de recorrência que nós criamos aqui, né? Essa relaçãozinha aqui, ela está ok, ela resolve, certo? Entendido? Mas nós ainda não temos a prova de que ela resolve. Nós testamos com um caso, com outro caso, com mais um caso aqui, certo? Mas isso não constitui uma prova. Quem vai nos fornecer uma prova será a demonstração a partir da indução matemática, que é um assunto que a gente vai ver daqui a 2 semanas. Pergunto a vocês, até aí, alguma dúvida com relação ao procedimento? Deixa eu ser mais explícito com vocês. Deu para entender como é que a gente construiu o nosso raciocínio, como é que a gente foi desenvolvendo essa ideia? Alguém tem alguma dúvida, sim ou não? Posso passar para o próximo exemplo? Eu acho que o próximo exemplo vai ficar mais fácil vocês entenderem também, certo? O mais importante, meus queridos e minhas queridas, é você compreender como é que a gente desenvolveu o raciocínio, como é que a gente teve uma ideia. Geralmente a gente tem uma ideia intuitiva, né? A gente tem digamos assim, uma epifania, um estralo, né, como diria o popular, e aí a gente testa, certo? Isso é para vocês verem como em matemática a criatividade ela também é necessária, certo? E muito necessária, ok? Vocês começarem a ler livros que contam as histórias de grandes descobertas matemáticas, vocês vão perceber que muitas delas começaram com simples intuição,
né? Será que isso daqui está certo? Então, aí os matemáticos foram lá e demonstraram, né? Então, geralmente as coisas começam com uma intuição, correto? Bom, até aí tudo bem, né? Deixa eu passar aqui para a próxima questão. Essa questão, turma, para quem quiser pegar no livro depois, ela é a questão número 10, certo? Vamos aqui passar para outra. Bom, na número 11, na questão 11, a gente volta para aquele problema que foi visto lá na pré-aula. E tínhamos aqui o nosso amigo hexágono. Então, seja HN, como no exemplo 3.4, e seja TN, que a gente acabou de ver, como no exercício 10. Escreva HN em termos de TN-1 e explique o seu raciocínio. Então, vejam bem, o que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos simplesmente pegar aquela solução do problema que foi apresentado no vídeo de pré-aula, certo? E vamos colocar ela em função de Tn-1. Esse Tn-1 foi o que a gente acabou de ver, a relação de recorrência que a gente acabou de conhecer aqui, de desenvolver, certo? Então, só para deixar mais organizado aqui. Passa aqui para criar uma nova página. Então, turma, nós temos o seguinte. Nós criamos essa relação de recorrência. Tn é igual a 1 se n for igual a 1, né? E vai ser igual a Tn menos 1 mais n se n for maior do que 1. Isso daqui foi o que resolveu o nosso problema da questão anterior. Bem, agora a gente precisa fazer o quê? Vamos só recordar um pouco, né, o problema do hexágono, certo? Nós tínhamos um HN, que era o seguinte, era deixa eu só consultar aqui o livro, que aí fica mais fácil para eu entender. Opa. Era se n foi igual a 1 e Hn menos 1 mais 6n menos 6 se o n for maior do que 1. Pronto, essa era a relação de recorrência que tinha lá no nosso exercício. Correto? O que ele quer fazer aqui é uma solução em termos de Tn-1. Deixa eu voltar aqui para o nosso... que aqui nós temos uma dica bem interessante. Vejam bem. Vocês vão observar que esse hexágono ele é formado por vários triângulos, certo? Então, vejam que eu tenho um triângulo aqui, outro. Então, cada lado do hexágono ele é formado por 2 triângulos, correto? Então, vejam bem, esse lado aqui, né? Esse lado esquerdo, eu tenho um triângulo e outro. Esse outro ladinho aqui, ainda no lado esquerdo, eu tenho esse triângulo e esse outro aqui. E assim sucessivamente. Então, claramente, eu acredito que vocês estão visualizando isso daí. Bom, para criar esses triângulos aqui, nós utilizamos aquela relação de recorrência do exercício anterior, correto? Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Nós temos 2 possíveis soluções, certo? Vou apresentar aqui para vocês cada uma delas. A primeira possível solução, ela diz o seguinte, que Hn é igual a 6 vezes Tn menos 1 mais 1, certo? Entendido? Bom, vamos aqui explicar de onde é que surgiu cada um desses elementos. O grande barato desse nosso estudo do pensamento recursivo, das relações de recorrência e, logo em seguida, as soluções em forma fechada, é que, a partir dele, vocês terão condições de construir suas próprias funções, né? Ou seja, suas próprias fórmulas. Então, nesse caso, o que é que nós temos? 6 vezes Tn menos 1. Esse Tn menos 1, como vocês sabem, se refere à solução lá do triângulo, certo? Por que 6? Porque, vejam bem, deixa eu voltar aqui Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. É um hexágono, certo? Então, vocês viram que nós precisamos, né, no caso aqui,
no caso recursivo, de pelo menos 6 triângulos para construir um hexágono, certo? Com esses ladinhos aqui, correto? Bom, esse daqui é uma proposta de solução, ok? Se a gente colocar aqui, por exemplo, né, nesse caso aqui, nós temos três círculos por lado, ó. Tem 3 aqui, 3 aqui, 3 acolá, correto? Então, para H igual a 3, nós vamos ter 6 vezes Tn menos 1 mais 1. Só que esse Tn menos 1 é justamente a nossa solução de recorrência aqui, correto? Entendido? Então, a gente vai recorrer a essa solução. E aí vocês vão observar que nós teremos uma quantidade de círculos aqui para o triângulo, e aí, beleza, vai dar certinho aqui. E esse mais 1, só para esclarecer bem, quem é esse mais 1 aqui? Observem bem. Temos um círculo bem no meio desse hexágono, certo? Então, aquele mais 1 é justamente esse círculozinho aqui, correto? Bom, a outra solução, né, solução número 2, que eu apresento para vocês, eu acho ela até mais bacana. Hn é igual a 2 vezes Tn menos 1 mais N mais 1. Então, nesse caso aqui, o que é que eu fiz? Eu utilizei o meu caso recursivo completamente, certo? O meu caso recursivo completamente eu utilizei aqui, beleza? Por que é que eu estou utilizando 2 vezes, né? Então, porque para poder fazer esse hexágono, eu preciso mais de um triângulo. Então, um único triângulozinho não forma o hexágono, né, que a gente necessita. E esse mais 1 aqui é justamente aquele círculo que está lá no meio do hexágono, correto? Voltemos para cá, está aqui, beleza? Então, vocês podem testar, certo? Os vários casos aqui, mas o importante é você, como eu havia dito anteriormente, tentar entender como é que a gente chegou nessa solução, certo? E aqui, né, a gente pode recorrer aos desenhos e tal, certo? Beleza? Bom, vamos aqui para o próximo exemplo. A próxima questão é uma questão que já é um tipo de questão bastante conhecida de vocês. E aqui a gente não vai usar figuras, certo? Eu acho que vai ficar até mais fácil para vocês entenderem. Bom, a função fatorial, ela é definida da seguinte maneira. N fatorial é igual a 1 vezes 2 vezes 3 vezes n menos 1 vezes n, certo? Então, em que, por convenção, o fatorial de 0 é igual a 1. Dê uma relação de recorrência para n. Então, gente, vamos lá. Nós vamos agora construir uma relação de recorrência para o fatorial, correto? Aqui foi a 12ª questão. Eu queria que vocês prestassem atenção bem direitinho. Bom, a gente sabe, né, que temos aqui o fatorial de n, correto? E para n igual a 0, temos 0 fatorial vai ser igual a 1, correto? Até aí tudo bem, né? Então, quem é esse camarada aqui? É o meu caso base. O que é que nós precisamos fazer agora? O nosso caso recursivo, certo? Então, nós podemos fazer o seguinte. N fatorial vai ser igual. Meu caso base vai ser igual a 1 se n for igual a 0, certo? E aí vamos pensar aqui um pouquinho. Eu tenho aqui 1 vezes 2 vezes 3, aí vezes o n menos 1 vezes o n. Não é assim que a gente calcula o fatorial, de acordo com o que a gente viu aqui anteriormente, certo? Beleza. Então, o que é que nós temos? Vamos supor, se eu fosse calcular o fatorial de 1, né? Nós teríamos o quê? O 0
vezes 1, né? Certo? Então, a gente calcularia o fatorial de 0, que no caso seria o nosso n menos 1, vezes 1. Não era isso? Certo? Então, vejam que a gente já começa a perceber onde é que nós temos o nosso menos 1. Certo? Fosse o fatorial de 2, nós teríamos o fatorial de 0, né? E assim sucessivamente. Ok? Então, para todos os efeitos, o que é que nós vamos ter que fazer? A gente observa que esse elemento anterior, a gente precisa calcular o fatorial dele. Então, é o nosso caso recursivo, certo? Então, nesse caso, n menos 1 fatorial vezes quem? Vezes o n. Isso daqui, se o n for maior do que 0, correto? Então, pronto, está aqui a nossa relação de recorrência. Beleza? Essa é a relação de recorrência para o cálculo fatorial. Observem que nessa relação de recorrência e nas demais relações de recorrência, você já pode enxergar uma estrutura de se e se não, né? Um if, then, else. Então, por isso que eu falei para vocês no primeiro tempo que as relações de recorrência elas podem ser muito úteis quando a gente está desenvolvendo algum tipo de programa, né, que envolve recursividade, tá certo? Entendido? Bom, alguma dúvida com relação a isso aqui? Deixa eu só deixar isso bem claro para vocês. Não esqueçam, sempre que você encontrar esse elemento n-1, ele está se referindo ao elemento anterior, certo? Então, se eu quero calcular o fatorial de 2... Opa, peraí. Vou feio isso aqui. Então, se eu quero calcular o fatorial de 2, eu tenho que calcular o fatorial do n-1, que é o anterior ao 2, e multiplicar por 2, não é isso? Certo? Mas quem é o anterior ao 2? É o 1. E o anterior ao 1 é o 0? E aí nós temos aqui o caso base, vai ser o 0. Certo? É sempre nessa ideia. Isso, João, é como se fosse um comando while, exatamente. Né? A nossa condição de parada, né, o nosso caso base, é como se fosse o teste lógico lá do while. Né? Que aí você sai do laço. Certo? Muito boa a tua observação. Gente, vamos aqui para mais uma questão. Nessa outra questão, diz o seguinte: seja n igual a 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais reticências mais n ao quadrado. A soma dos n primeiros quadrados perfeitos. Encontre uma relação de recorrência para Sn. Então, Sn é a nossa relação de recorrência. Vamos lá. Só escrever aqui novamente. Então, eu tenho aqui Sn. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Sn. Sn é igual a 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais n ao quadrado, certo? Bem, no nosso caso aqui, no nosso caso base vai ser 1, certo? Então, vamos lá. N igual a 1. O que é que a gente vai ter? Vai ter 1 ao quadrado, que vai ser igual a 1, correto? Então, eu já posso colocar aqui na minha relação de recorrência, Sn é igual a 1 se n for igual a 1. Bom, aí o que é que a gente pode fazer? A gente começa a testar com os primeiros números, certo? Então, se o n for igual a 2, isso implica em quê? Implica que eu preciso ter o anterior, né? Ou seja, o n menos 1 ao quadrado, mais o 2 ao quadrado. Correto? Bom, aí eu te pergunto, quem é esse 2 aqui? Esse 2 aqui é justamente o meu n, certo? Ó, se fosse n igual a 3, nós teríamos n menos 1 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Só que esse n menos 1 ao quadrado, nesse caso, seria o 2, e aí eu teria que fazer a chamada recursiva, né? Então, de cara, já dá para você perceber como é que nós vamos construir a nossa relação de recorrência, né? Então, n menos 1
ao quadrado mais n ao quadrado se o n for maior do que 1. Deixa eu só afastar isso aqui, que aí fica melhor para vocês verem também. Correto aí? Deixa mais bonitinho isso aqui. Se n for maior do que 1. Então, gente, o que é que a gente pode fazer, né? Quando você pegar um problema como esse, você pode testar alguns valores, né? Identificar o padrão, né? E aí, com essa identificação de padrão, você já tem uma intuição de como é que deverá ser a sua relação de recorrência. Lembrando o seguinte, o que a gente está fazendo agora ainda não é uma prova de que a relação de recorrência está correta, né? Ela está funcionando para alguns casos, mas será que ela vai funcionar para todos os N casos? Né? Então, eu queria frisar bem isso para que vocês não saiam dessa aula, né? Ou depois de ver esse vídeo, dizendo, pronto, a relação de recorrência está ok e tal, funcionou para alguns casos, então vai funcionar para todo mundo. Não é assim que funciona na matemática. A gente tem que fazer uma demonstração. E a demonstração, nesse caso, nós vamos utilizar uma ferramenta chamada indução matemática. Correto? Até aí tudo bem, turminha? Deu para entender o raciocínio que a gente utilizou para chegar nessa solução? O importante aqui, meus amigos, não é somente a solução, mas sim o pensamento, o raciocínio que você empregou, né? Essa identificação de padrões que você utilizou para chegar na solução. Ok? A próxima questão, ela é bem mais rica nessa história de identificação de padrões. E aí eu preciso que vocês tenham muita atenção, muito foco nela, porque ela é um pouco mais complexa do que essas anteriores, certo? Acho que vou precisar de mais espaço aqui, vou precisar de mais uma página. Então, vamos lá. Nessa próxima questão, nós temos o seguinte. Eu tenho aqui duas sequências de números, certo? Na sequência A está muito fácil, a sequência A está muito fácil. Você tem esses números, 5, 10, 15, 20, 25, 30, e aí nós vamos criar uma relação de recorrência para que produza essa sequência. Já a segunda sequência é um pouco mais complexa. A gente começa com 5, depois tem 11, depois tem 18, depois tem 26, 35, 45 e age eterno, certo? Vamos começar com a mais fácil, que é a letra A. A letra A está 2 tempos, vocês matam essa questão. Mas vamos lá. Nessa primeira, nós temos o seguinte. Daqui a cor da canetinha. Foi dito o seguinte. Temos 5, 10, 15, 20 e assim sucessivamente. Certo? Bom, como eu disse para vocês, primeira coisa é descobrir o padrão. Certo? E aí é que entra a boa e velha intuição. Então, como é que você pode... Qual seria uma maneira de você identificar um padrão aqui? Ora, você poderia pegar esse elemento aqui e subtrair do anterior, certo? Fazer essas várias subtrações. Então, se eu fizer isso daqui, 10 menos 5 dá 5, 15 menos 10 dá 5, 20 menos 5 dá 5. Então, aqui você percebe o padrão, certo? Quem estudou PA e PG já está sacando qual é a brincadeira, né? Então, aqui eu tenho a primeira posição, a segunda posição, a terceira posição, a quarta e a enésima posição. Então, dito isso, o que é que nós podemos fazer? Vou chamar de F, né, essa relação de recorrência, e aí, de cara, nós temos que, se o N for igual a 1, ou seja, na posição 1, qual vai ser o valor de f de n? Vai ser o 5, correto? Entendido? Lembre-se que esse n aqui se refere à posição do elemento nessa minha sequência. Então, se o fn vai ser 5, se n for igual a 1, correto? Bom, como a gente observou aqui, né, nós descobrimos esse padrão, esse 5 aqui. Então, esse 5 pode ser encarado como sendo o quê? Como sendo uma constante. Então, o que nós percebemos? Eu estou percebendo que eu posso pegar o meu elemento anterior, adicionar essa constante 5, e eu vou obter o elemento da posição que eu estou procurando.
Ou seja, se eu quero saber qual é o elemento da posição 2, eu vou pegar o elemento da posição 1, vou somar com 5 e vou obter, né, o valor da posição 2. Quem é o elemento da posição 1? No caso aqui, o 5. 5 mais 5 igual a 10. Se eu quiser o elemento da posição 4, eu vou pegar o elemento da posição 3, no caso o n-1, né? Somar com a minha constante, ok? E aí eu vou obter quem? Certo? Bom, mas aí eu tenho que calcular o F3, assim, até chegar lá no anterior. Mas aqui a gente já tem, que é o 15 mais 5, vai dar igual a 20. Correto? Então, turma, o que é que nós podemos dizer? Que o meu caso recursivo é Fn-1 mais 5 se o n for maior do que 1. Pronto. Aqui está bem bonitinha a nossa relação de recorrência. Essa foi muito simples, porque o padrão estava muito claro para a gente, né? Então, essa daí tá fácil. E aí vocês perceberam que uma das maneiras de nós encontrarmos um padrão é fazendo essas subtrações, né? Pegando um elemento, subtraindo com o elemento anterior e assim sucessivamente para poder identificar um padrão. Só que o que acontece? Nem sempre esse padrão a gente encontra na primeira subtração, que é o que nós vamos ver agora no segundo exemplo, certo? Na letra B. Na letra B, nós temos o seguinte: 5, 11, 18, 26, 35, 45. Então, vamos lá. Observem bem. Na letra B, a minha sequência é 5, 11, 18, 26 e 35. 18, 26, 35, 45 e vai ao infinito. Correto? Correto? Então, o que a gente pode fazer? Primeira coisa, lembrar sempre que cada um desses elementos ocupa uma posição na minha sequência. Então, aqui eu tenho o elemento 1, o elemento 2, o elemento 3, o 4, o 5, o 6 e o enésimo elemento. E eu quero justamente saber quem é esse enésimo elemento. Correto? Bom, a gente pode proceder como a gente fez no caso anterior. Vamos fazer várias subtrações e vamos tentar identificar o padrão. Correto? Então, deixa eu colocar aqui e vamos tentar fazer aqui, ó. Então, 11 menos 5 vai dar 6. 18 menos 11 vai dar 7. 26 menos 18 vai dar 8. 35 menos 26 vai dar 9. 45 menos 35 vai dar 10. Certo? Observem que, diferente do exemplo anterior, nós ainda não encontramos a nossa constante. Ó. 7 menos 6 vai dar 1. 8 menos 7 dá 1 também. 9 menos 8 dá 1. Opa, dá 1. Certo? E aqui dá 1. Pronto. Isso daqui já nos sinaliza o seguinte. Deixa eu só melhorar isso aqui. Isso daqui já traz alguma luz para nós. Certo? Ou seja, a minha sequência, né, ela para, né, aqui, nesse 1. Então, essa constante aqui já é um sinal de que nós não precisamos mais fazer subtrações, certo? Só que aí tem um porém, a gente ainda não encontrou, né, a nossa constante. A constante que a gente encontrou, no caso, foi o 5, certo? Entendido? Bom, o que é que a gente pode fazer? Vamos tentar pensar fora da caixa, vamos tentar encontrar outras formas de visualizar. Então, o que é que eu proponho? Vamos criar aqui uma tabela, né, onde eu tenho nessa coluna N os
os números das posições, certo? E vamos observar o seguinte, eu vou chamar essa sequência de G. Então, o Gn seria justamente o quê? Esse 5, ok? Então, quando n for igual a 1, Gn vai ser igual a 5, certo? Beleza? Quando n for igual a 2, vai ser igual a 11, certo? E aí sucessivamente. 6, 35... Opa, está feio isso aqui. Bom, aí é o seguinte. O que é que nós observamos aqui? Nós olhamos, né, para esses resultados, beleza? E temos o seguinte, ó. 11 menos 5, né, dá 6, certo? Esse 11 está na posição 2, ok? Então, vejam bem. Nessa posição 2, o que é que nós vamos perceber aqui? Se eu pegar esse 5, somar com esse 2, eu vou obter esse 7 aqui, correto? Presta atenção, olha como uma coisa está... como essa intuição aqui é bacana. Então, Gn, certo? Menos Gn menos 1 menos N. Ok? Então, vejam bem. Eu percebi, né, olhando para isso daqui, todos esses números, percebi o seguinte. Se eu pegar esse N, né, da posição 2, no caso aqui o 11, eu subtrair com o 5, que é o meu anterior, meu Gn menos 1, e subtrair com a posição, né, no caso aqui, a posição que é o N, ok? Eu vou obter o quê? Eu vou obter aqui um valorzinho. Mais 11 vai dar 4. Gravem bem esse valor, certo? Vamos testar agora com esse outro N aqui, com o 3, o N igual a 3, que no caso aqui é o 18. 18 menos 11 menos 14. 18 menos 14 dá 4. E assim a gente vai testando. 26 menos 18 menos o 4, né, que é o N. Isso daqui, ó, menos 18 menos 4 vai dar menos 22. 26 menos 22 vai dar 4. E aí, turma, a gente começa a ter aquele, digamos assim, aquele insight, aquele eureka, aquele momento eureka. Opa, peraí, esse 4 aí, ele tá se repetindo muito. Eu acho que ele é a constante que eu estou precisando, certo? Ele é a constante que eu estou precisando. Só que aí você observa também o seguinte, que nessa intuição aqui que a gente teve, né, nós trabalhamos também com o N, ok? Entendido? Bom, dito isso, nós podemos já dizer o seguinte, que a nossa relação de recorrência, ela é igual ao seguinte, ela vai ser igual a 5, opa, peraí, esse 5 está muito feio, 5, se o N for igual a, vejam bem, o nosso objetivo é o quê? É ter uma relação de recorrência que eu possa, dado uma determinada posição, eu quero saber qual é o número que ocupa aquela posição, uma vez que na primeira posição eu tenho N igual, o Gn igual a 5, certo? Já o meu caso recursivo vai ser o seguinte, eu vou pegar o meu anterior, Gn menos 1, vou somar com 4. Por que somar com 4? Você observa que esse 4 aqui, que é a minha constante, a constante que surgiu para mim, correto? Só que não basta eu somar com 4.
eu vou ter que somar também com o N, que é a posição, que vocês podem observar que ela aparece, né, aqui, ó. Ok? Entendido? Então, no caso aqui, mais N. Se, opa, olha isso. Se N for maior do que 1. Correto? Bom, esse problema aqui já foi um pouco mais complexo. Certo? Por quê? Porque eu precisava encontrar a minha constante. A constante, no caso aqui, era o 4. Deixa eu descer aqui um pouquinho. Entendido? Então, eu precisava encontrar essa constante. Essa constante não foi dada de cara. Nós realizamos aqui algumas subtrações. Buscamos essa constante aqui, ela não foi apresentada. Fizemos uma segunda, digamos assim, uma segunda rodada de subtrações, e aí encontramos a constante 1. Só que a gente percebeu que ainda não era esse 1 a constante que eu estava procurando. Olhando para esses números, né, olhando para esse conjunto de números aqui, a gente começa a tentar enxergar um outro padrão, né? Então, nesse tipo de problema, que envolve sequências, é sempre interessante você levar em consideração a posição de cada elemento, certo? Porque a posição de cada elemento, no caso aqui, é o nosso N. E o que é que a gente está calculando? A gente está calculando o Gn, ou seja, eu quero saber qual o valor que eu vou obter dado determinada posição. Então, essa informação da posição ela é muito importante para você, certo? Ah, professor, parece uma coisa assim meio de adivinhação, no início é assim, certo? É como eu falei ainda há pouco. Inicialmente você tem uma intuição, né? E aí você precisa testar. Gente, isso é o que muitas vezes acontece em laboratórios. Os caras têm uma intuição, aí precisa testar. Se valeu, beleza. Se o experimento puder ser reproduzido, né, nas mesmas circunstâncias e tal, então ali já é um sinal. Então, basicamente, ciência é isso aí, certo? Deu para entender? Legal? Espero que sim. Vamos agora para os dois últimos problemas que eu escolhi aqui para vocês. E um desses problemas, ele até envolve um assunto que está muito em voga hoje em dia, que é vírus, certo? Deixa eu passar aqui para o nosso outro documento. Então, vejam bem. Gente, aqui é o seguinte, ó. Suponha que modelamos a propagação de um vírus em uma certa população da seguinte forma. Vejam bem, nós vamos criar uma relação de recorrência que nós vamos utilizar para modelar a propagação de um vírus, né? Então, no dia 1, uma pessoa é infectada. Então, ali é o paciente 0, é o primeiro caso. Dia 1, uma pessoa está infectada. No dia seguinte, cada pessoa infectada, ela passa esse vírus, né, eu estava chamando aqui de um vírus de resfriado, para outras 2 pessoas. Então, o que é que nós vamos fazer? Primeiro, escrever a relação de recorrência, que vai servir para esse modelo, e depois a gente vai fazer umas reflexõezinhas acerca das limitações desse modelo. Então, quais são algumas limitações desse modelo? E de que forma esse modelo falha? Né? Então, vamos lá. Vamos passar para a nossa lousa e vamos tentar entender aqui. Então, o problema é o seguinte. Isso daqui é a questão 19, lá da lista de exercício, certo? Bem, ele diz que no dia 1, nós temos um infectado. Certo? Então, nós poderíamos fazer o seguinte. Só rascunhando aqui. V1, nós temos um infectado. No dia seguinte, né? No dia 2, no N, aqui, N igual a 2, cada pessoa infectada infecta outra pessoa. Ou seja, um infectado do dia anterior, ele vai infectar mais 2 pessoas, certo? Mais 2 pessoas. Então, se eu tenho aqui mais 2, então é uma multiplicação, certo? Nós podemos pensar do seguinte: o Vn-1 é o meu infectado do dia anterior, ele continua infectado. Vejam bem, ó, no dia seguinte, o infectado do dia anterior continua infectado. Então, ele tem que entrar no cálculo, certo?
E aí, esse camarada, ele vai infectar o quê? Mais 2 pessoas. Ou seja, 2 vezes V... Opa, peraí. 2 vezes V N menos 1. Certo? Pronto. Temos aqui o nosso modelo. Ok? Quando a gente fala assim, vamos fazer uma modelagem. Muitas vezes a gente pensa assim, uma coisa do outro mundo, mas num primeiro momento, é basicamente construir isso aqui. Certo? Então, nesse caso, nossa relação de recorrência vai ser dada da seguinte maneira. Vai ser 1 se n for igual a 1 e vai ser v n menos 1 mais 2 vezes v n menos 1 se o n for maior do que 1. Correto? Pronto. Essa daqui é a nossa relação de recorrência. Ok? Bom, se eu quisesse calcular quantas pessoas foram infectadas no dia 10, né, eu colocaria aqui V10 e faria todo esse procedimento aqui de cálculo, vocês podem fazer aí no braço mesmo. Correto? Bom, na letra B, o autor pedia para que a gente fizesse algumas considerações a respeito desse nosso modelo. Quais são as limitações desse modelo? Bom, a primeira limitação dele é que ninguém se cura, certo? Então, o que está faltando nesse modelo aí, para ele ser um modelo que tivesse mais de acordo com a realidade, era que alguém se curasse dessa doença. Então, do jeito que está feito esse modelo, ele está furado porque ele não está prevendo aí o fato de uma pessoa se curar, né, depois de tantos dias, né, de N igual N dias, a pessoa se curar. E um outro limite, uma outra limitação desse modelo, outro furo, é que a gente não está estabelecendo um limite de pessoas, né? Então, aí está... a população aí tende ao infinito, certo? Bom, mas isso daqui é só para vocês terem uma ideia de como a matemática pode ajudar em situações como a que a gente está vivendo hoje, da pandemia, né? Então, aqueles gráficos que a gente vê que são apresentados diariamente no jornal sobre a evolução dos casos e como é que os cientistas percebem que há uma tendência de subida, ou uma tendência de queda nos casos, das mortes e tudo isso envolve muita matemática, envolve muita relação de recorrência, né? Então, quando os caras pegam um determinado dataset, um determinado conjunto de dados, eles vão tentar extrair uma relação de recorrência para quê? Para que eles possam prever uma situação futura. Então, vocês veem que com a relação de recorrência, nós temos um instrumento excelente para prever uma situação futura como essa que a gente está vivendo aqui da pandemia. Correto? Deu para entender aí legal, turma? Um exemplozinho que tem muito a ver com o nosso cotidiano, o dia a dia que a gente está vivendo. Beleza, né? Bom, vamos agora para o nosso último ponto, nosso último tópico que eu selecionei aqui para vocês, que envolve grafos, tá bom? Então, vejam bem. O grafo completo bipartido KMN é o grafo simples, não orientado, com M mais N vértices, divididos em dois conjuntos, V1 e V2, né? Onde o tamanho de V1 é o M e o tamanho de V2 é o N. Então, nós temos aqui dois conjuntos de arestas, né? Aliás, de vértices, desculpa. Então, o conjunto de vértices V1 e o conjunto de vértices V2, o tamanho de cada um deles é justamente o nosso V e o nosso N. E a quantidade de vértices desse grafo é dada pela soma deles, correto? Então, ele diz, uma característica do grafo bipartido é que, vocês observam aqui, não há uma ligação entre os vértices de um determinado conjunto, né? Então, vamos supor que aqui é o conjunto A e aqui é o conjunto B, certo? Vocês veem que os vértices do conjunto A se ligam com os vértices do conjunto B e vice-versa. Mas eles não se ligam entre si, ou seja, não há ligação entre os vértices do A e nem entre os vértices do B. Isso é um tipo de grafo chamado grafo bipartido, certo? E esse grafo tem essas características aí, beleza? Bom, o que é que nós queremos fazer aqui? Nós vamos, primeiro, encontrar uma relação de recorrência para o número de arestas
em K3N, ou seja, no caso de um grafo que tem no conjunto B, no conjunto A de arestas, três arestas não, desculpa, de vértices, 3 vértices, e tem N vértices lá no conjunto B, certo? Eu vou chamar de conjunto de chegada, né? Eu quero calcular, eu quero uma relação de recorrência que me diga quantas arestas esse meu grafo vai ter, certo? Então, aí vocês estão vendo que com as relações de recorrência, eu posso ver esses valores futuros aí, beleza? Bom, então vamos lá, para a gente poder entender. Só deixando mais claro. Primeiro, a gente vai calcular, aliás, vai criar uma relação de recorrência para um grafo bipartido K3N. Então, vejam bem, os grafos bipartidos, né, só para deixar bem claro para vocês, eles são geralmente simbolizados assim, certo? K, M, N. Então, enquanto que o M é um dos conjuntos e o N é o outro conjunto, correto? Então, vamos tentar entender aqui. A gente sabe que o X vai pertencer ao V1, que é o conjunto de vértices do M, né? No caso aqui é o 3, e o Y vai pertencer ao V2, correto? Bom, o que a gente pode fazer? Nós estamos tentando criar uma relação de recorrência para esse tipo de grafo aqui, o K3N. Vamos desenhar, que aí fica mais fácil para vocês entenderem. Qual é a situação mais básica? Né? Seria essa daqui. Ou seja, seria um grafo 3, 1. Correto? Por que eu estou desenhando? Para que fique mais claro para vocês como é que a gente vai colocar isso na forma de uma relação de recorrência. Então, se eu tenho um K31, né, eu teria a seguinte situação. Nesse caso aqui, seria o quê? 3 arestas, correto? Então, eu vou chamar aqui de A, né? Vou chamar aqui de EN, a minha relação de recorrência. E aqui, quantas arestas eu teria? No caso de N igual a 1, seria N igual a 3. Vocês haverão de concordar comigo que isso daqui vai ser o nosso caso base, certo? Veja que o N é a variável, ela vai mudar. E o 3 aqui ela é constante. Então, sempre será um grafo com o meu conjunto V1 constante. O meu conjunto V2 é que ele vai variar. Vamos aqui fazer um outro experimento. Então, K3, 2. 3 e 2. Primeiro, nós vamos... como a gente está trabalhando com relação de recorrência, primeiro a gente vai usar o N-1. Quem é o N-1 nessa situação aqui? É o K31. E o K31 ele tem o quê? 3 arestas. Então, vamos lá. Ok? Então, isso daqui, turma, que eu acabei de fazer, é justamente o meu Kn-1. Bom, agora a gente vai para o K3. Vamos agora para o K, pro E igual a 2. Que seria o quê? Isso daqui. Bom, quantas arestas nós temos? 6. Então, o que é que nós observamos aqui? Quando o N é igual a 1, nós vamos ter 3 arestas, certo? Já dá para me tirar alguma conclusão aí? Acho eu que não. Vamos testar mais um caso. Vamos fazer aqui um K3, 3. Bom, nesse caso aqui, que é o nosso N-1, é o K2, né? K3, 2, que vai ser o quê? 6. Então, eu vou... E qual vai ser o outro N-1? O K1? O de 3, né? Ó, primeiro, aqui eu fiz o K1, né? Com N igual a 1. Agora, N igual a 2. 6, né? Certo? Ó. E agora, o meu N igual a 3. Nesse caso aqui,
deu igual a 9. Correto? Bom, gente, dito isso, o que é que a gente percebe? Nós temos uma constante aqui. A cada vez que eu insiro um n, né, eu vou aumentando em 3. Então, 3 é minha constante. Logo, eu posso... Vou só afastar aqui essas continhas, esses desenhozinhos. E aí a gente pode fazer o seguinte. Aqui eu tenho 3, se o n for igual a 1, ou seja, n vai ser igual a 3 se o n for igual a 1, correto? E nós vamos ter n menos 1 mais 3 se o n for maior do que 1. Pronto, está aqui a nossa relação de recorrência, correto? Até aí tudo bem. Esse foi muito simples, por quê? Porque nós temos apenas que calcular o n, né? Uma vez que o outro ponto lá do nosso grafo bipartido é uma constante, é igual a 3. Né? Então, intuitivamente, a gente já poderia pensar que esse 3 aqui, deixa eu só voltar para cá, esse 3, né, já seria a constante que nós estávamos procurando, ó, essa constante aqui, correto? Entendido? Bom, e o n aqui é variável, beleza? Bom, agora a gente vai para a letra B. Na letra B, vamos lá. Na letra B, eu preciso criar uma outra relação de recorrência para o número de arestas em KNN. Então, nesse caso aqui, a letra B, vamos aqui descer. A nossa letra B, o K é N e N. Certo? Olha, se é NN, então são valores iguais. Ou seja, aqui eu estou assumindo K11, K22, K33 e assim sucessivamente. Correto? Bom, da mesma forma que a gente fez com o anterior, vamos aqui ter... Eu vou ter o quê? 2 vértices e uma aresta. Né? Entendido? Então, se aqui o meu n é igual a 1. N igual a 1, certo? Nós vamos ter o quê? O n igual a 1, correto? Se o meu n for igual a 2, o que é que nós vamos ter? 2 vértices, 2 vértices. Então, eu tenho uma aresta para cá, outra aresta para cá, uma aresta para cá, outra aresta para cá. Então, aqui nós já temos o quê? 4. O E2 vai ser igual a 4. Correto? Entendido? Só que esse 4 aqui, o que é que você percebe? Ele é 2 vezes 2. Opa, será que essa intuição está valendo? Vamos lá, vamos testar aqui com n igual a 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Né? 3, 3, 3 e 3. Então, se o n é igual a 3, nós vamos ter o quê? Hein? Temos 3 desse primeiro aqui, mais 3 dá 6, mais 3 dá 9. Correto? Entendido? Então, nós estamos percebendo aqui 3 elevado ao quadrado. Aqui, esse 4 é 2 elevado ao quadrado. Certo? 3 elevado ao quadrado, e por aí vai. Ou seja, nós já podemos dizer que isso daí é um padrão? Quem sabe sim. Né? Então, nesse caso aqui, nossa outra relação de recorrência, a gente podia testar mais um, né, com 4, certo? Mas vamos ficar aqui com o 3. Então, vejam bem. Então, EN vai ser igual a 1 se N for igual a 1, correto? Certo? E N... Opa, peraí. Isso, é N menos 1 mais...
Só que aí tem um porém. Vamos prestar atenção aqui nos poréns da coisa, né? Então, nós temos aqui 1, 2, 4, certo? Isso mesmo. Como é uma relação... Aí, vejam bem. Como é uma relação de recorrência, eu preciso trabalhar com o caso anterior, certo? Quando eu falei aqui o n ao quadrado, certo? Nesse caso aqui, eu não estaria mencionando o caso anterior, mas eu preciso trabalhar com o caso anterior. Então, o que é que a gente vai perceber? Então, vejam bem, aqui no 2, certo? Esse primeiro, certo? Esse primeiro aqui, que eu até coloquei com a canetinha amarela, é quem? É o meu E1, correto? Então, meu E1 é igual a 1. Só que, do meu E1 igual a 1, apareceu o quê? 1, 2, 3 arestas, certo? Entendido? Aqui no n igual a 3, o meu E2, né, era 4. Então, nós tínhamos aqui 4 do E2. Aliás, 4 do E2, só que do E2 nós tínhamos um do E1 e mais outro conjunto de arestas, certo? Dito isso, o que é que a gente percebe? Que não é simplesmente você colocar n ao quadrado. Porque se eu colocasse aqui mais n ao quadrado, estaria furada a minha relação de recorrência, certo? Nesse caso aqui, vai ser 2n menos 1, certo? Entendido? Esse menos 1 aqui é justamente o primeiro lá do meu caso base, certo? Entendido? O caso anterior mais 2 vezes esse valor de n. Correto? Entendido? Bom, e só para finalizar, essa relação de recorrência vai valer para todos os n's? Ainda não sabemos. A gente só vai saber melhor quando, na semana que vem, nós estudarmos as soluções em forma fechada e, logo em seguida, nós estudarmos a prova por indução matemática, certo? Bem, para calcular o n, nesse nosso caso aqui, certo? Nós precisamos fazer vários cálculos. Vocês observaram aí. Eu tenho que fazer recursivamente vários cálculos. Como eu já tinha dito, do ponto de vista computacional, isso não é muito interessante, isso dá muito trabalho. Qual é o melhor dos mundos? É a gente ter uma fórmula que eu passo, como se fosse uma função, eu passo o valor para ela, ela me retorna o resultado imediatamente, certo? Cada um desses exemplos que eu apresentei para vocês aqui, se você fosse precisar calcular um n mais elevado, você tinha que fazer vários cálculos, como a gente fez lá no quiz, certo? Que inclusive eu até marquei errado lá a opção, ok? Então, eu tinha que fazer todo aquele catatal de cálculos, certo? Isso daí não é muito interessante do ponto de vista computacional. Beleza? Bom, gente, vou interromper aqui o compartilhamento. E já são 11h47, a fome já está batendo. Mais uma vez, peço a todos que não deixem de fazer a lista de... Já tem uma tarefa nova para vocês lá no sistema acadêmico. As notas da primeira tarefa, em breve vocês vão conhecer, né? Estou terminando de finalizá-las, né? De analisar os exercícios de vocês, certo? E o prazo para entregar a terceira tarefa já está, aliás, a segunda tarefa já está contando, certo? É a terceira, né? Desculpa. A segunda encerra hoje o prazo, a primeira eu vou fornecer para vocês em breve, e é isso aí. Gente, mais uma vez, boa semana. Interromper aqui a gravação. Declaro oficialmente encerrada a aula. Bom apetite a todos. E a gente se vê na próxima semana, na quinta-feira. Tá bom?